Bom dia, bom dia, bom dia! Vamos animar, cara! Eu não consigo acreditar que no momento desse você continua dormindo, cara! O Flávio Dias, com o seu pronunciamento matinal do Atenção Vascaíno e do Bom Dia Vascaíno, e você consegue se manter dormindo num momento como esse, cara! O Vasco acachapante e rumo ao topo, cara! E você dormindo! Vamos acordar que o momento é agora, cara! O Flávio Dias vai começar a falar e você tem que se manter despertado e acordado num momento como esse. Vamos que vamos! E o gigante vai pra cima deles e rumo ao topo, cara! Vamos acordar, cara! Bom dia! Um bom dia gigante a todos vocês ligados no canal Atenção Vascaínos. Que figuraça o nosso Luiz Alan. Ontem, quando falei com ele depois do jogo, ele me disse: Flávio, tô um pouco muito bêbado. Explica isso aí, Luiz Alan, ou é pouco ou é muito. O importante é que você esteja muito feliz também, porque o Vasco vem fazendo um início de campeonato brasileiro muito legal, muito confortável para o seu torcedor, tão acostumado a inícios de campeonato tão ruins. E o Vasco consegue uma vitória difícil em cima de um adversário que veio desfalcado, mas veio com vontade enorme de Curitiba, o Atlético do Paraná. Vencemos, jogamos bem? Talvez não, mas vencemos. Do meio para trás, o time teve uma atuação esplendorosa e olha que desfalcado, hein? Porque 3 jogadores do sistema defensivo, Ricardo Graça, Leandro Castan e Henrique, titulares, não jogaram. E mesmo assim os suplentes mostraram mais uma vez que o Vasco hoje tem um grupo. Algo que foi muito, mas muito comemorado pelo técnico Ramon Menezes. O Vasco, com a vitória, está em 4º lugar no Campeonato Brasileiro, com um jogo a menos. Tem 14 pontos e 7 jogos. O terceiro colocado é o Clube Atlético Mineiro, com 15 pontos em 7 jogos. Venceu ontem o Curitiba, lá no Paraná. Em segundo lugar, o São Paulo, que venceu o Fluminense por 3-1 no Morumbi, mas tem um jogo a mais, tem 8 partidas com 16 pontos. E também com um jogo a mais, o Internacional, que tropeçou ontem no Gigante da Beira-Rio, empatando com o Bahia em 2-2. O Inter tem 17 pontos em 8 partidas. Nesse meio de semana, jogos importantes. O Vasco pega na quinta-feira o Atlético Goianiense em São Januário. O Inter pega o Ceará, lá no Beira-Rio. O São Paulo pega o Red Bull Bragantino, que não vem realmente em boa fase. E o Atlético Mineiro talvez tenha aí a tarefa mais complicada, aquela que, no caso, teve o Vasco na semana passada, de pegar o Santos na Vila Belmiro. Então são jogos que dá a oportunidade do Vasco até poder subir na tabela. Agora, o que chamou muito atenção foi realmente o fato de Germancano, mais uma vez, ter decidido a partida para o Vasco da Gama. Germancano, que inclusive foi citado num tweet da FIFA. Isso mesmo, você está vendo aí, primeiro em inglês e depois em espanhol, uma tradução. E dizia bastante claro, uma máquina de fazer gols. E uma pergunta, será que o Vasco pode brigar por título? Germancano fez o 5º gol no Campeonato Brasileiro, é o vice-artilheiro, atrás apenas do ex-vascaíno Thiago Galhardo, e nesse ano tem a impressionante marca de 14 gols em 21 jogos. É realmente impressionante. Mas nada seria possível se o Vasco não tivesse hoje um time consistente, com desfalques, como eu disse, jogadores lesionados, jogadores com Covid, e mesmo assim Ramon Menezes vem conseguindo dar um prumo a essa equipe. Alguns jogadores ontem brilharam intensamente. Novidades. Por exemplo, o lateral esquerdo Neto Borges, para muitos com uma atuação boa, uma atuação confiável. E ele deixa bastante claro, e você vai sentir no depoimento, que essa é a razão do sucesso desse time comandado pelo técnico Ramon Menezes e por toda a sua comissão técnica. O time está afim. É um time que quer, jovem, que confia na sua comissão, mas está muito afim. Segundo o lateral esquerdo Neto Borges. Como eu falei, é um grupo que tem muitos jogadores jovens, mas jogadores ambiciosos, com vitória, com conquistas. E o mérito total vai para a comissão técnica, que sempre está deixando os atletas cientes do que temos que fazer no campo. Todos os atletas são inteligentes o suficiente para entender o que fazer. Estamos só executando o que
a comissão técnica está pedindo e está dando tudo certo. E como eu já ressaltei aqui, todos os atletas são ambiciosos e estamos buscando o nosso espaço. Como todo jogador, todo atleta quer jogar, cada oportunidade que vier, a gente vai abraçar, vai agarrar, vai dar o nosso melhor pelo Vasco da Gama. Ele foi considerado o melhor jogador do Vasco em campo, junto com o goleiro Fernando Miguel, mas chamou muito a atenção. A tranquilidade, a categoria, a imposição no jogo do excelente zagueiro Miranda. Jogador da base do Vasco, mais uma cria de São Januário, que bom dizer isso de boca cheia. Cria do Vasco, jogador que dá certo. Estamos refazendo a nossa história. E Miranda fez uma partida que lembrou grandes zagueiros que o Vasco teve. Donato, Fernando, Ricardo Rocha, Mauro Galvão e outros tantos. Matheus Miranda, zagueiro da base do Vasco, se destacou ao lado de Marcelo Alves, que também fez mais um bom jogo, o menino que veio do Madureira. E ele fala sobre essa juventude que vem segurando a zaga do Vasco, na ausência principalmente do capitão Castan. Ele fala do entrosamento que tem tido com o Marcelo Alves. O Marcelo, ele é o cara que orienta muito o sistema defensivo. Nós dois já vimos treinando juntos. Ele é um cara que conversa bastante, é um cara que ajuda muito o elenco. O Ramon orienta nós dois, não só, lógico que respeitando o Castan e o Ricardo, porque eles são ótimos zagueiros, mas o Ramon ele treina todo o sistema defensivo, não só o titular, como o segundo, né, até o terceiro time, ele treina tudo igual, para quando tiver oportunidade, agarrar ela, aproveitar da melhor maneira possível. A dúvida agora é saber, serão eles mantidos para o jogo de quinta-feira contra o Atlético Goianiense? Ramon vai ter retornos, mas pode ter também ausências. Já, no próximo bloco, nós vamos falar com o técnico Ramon, que vai analisar o elenco, o grupo, como ele vem poupando também alguns jogadores durante a partida e possibilidade para quinta-feira. E essa dor de cabeça boa de saber que os reservas estão jogando bem, pressionando os titulares. A gente volta com o Ramon no próximo bloco. Bom, para o jogo de quinta-feira contra o Atlético Goianiense tem que pontuar. É importante, o Atlético Goianiense não está num bom momento, mas é um time que está oscilando demais na competição. Mas o Vasco tem que realmente jogar e vencer. Miranda até falou isso ontem na coletiva, dizendo que mesmo sem a presença da torcida, seria fundamental a presença dela. Em casa o time se sente bem melhor. É onde o Vasco está todo dia, os jogadores treinam todo dia. E isso realmente faz uma diferença. Mas o que pode fazer a diferença também é a questão do elenco. Está sendo muito preocupante. O enorme desgaste, jogadores correndo demais, o time se doando demais. Ontem no jogo, Felipe Bastos acabou o jogo muito cansado, Germán Cano foi substituído também pelo cansaço e Martim Benítez, que deu o passe para o gol do argentino, também mostrou que estava muito cansado e por isso foi substituído. Ramon não descarta mexer na equipe, fazer mudanças, mas ele analisa o que tem feito em relação a esse rodízio, o aproveitamento do elenco e principalmente em dar descanso àqueles que estão se desgastando muito, como foi o caso do argentino Martim Benítez. O Benítez vem nesse desgaste, né, todos os jogos, então ele estava bem no jogo, ele estava muito bem no jogo. Mas eu entendi que se deixa o Benítez, a gente poderia perder o Benítez para a sequência. Então, assim, a tomada de decisão ela tem que ser feita. Naquele momento ali, eu pensei em fortalecer aquele setor, botar ali o Bruno Gomes e fazer novamente o tripé, para que se também não desse certo, daqui a pouco nós poderíamos mexer também com o Bruno César. Que o Bruno César é um meia, como entrou também para segurar a bola, como o Cano, devido ao desgaste também, você tem que pensar. Fez o gol, foi muito importante, é um jogador muito importante, eu sei da importância de cada jogador. Então por isso que às vezes você tem que tirar o atleta também. Deixa o atleta... Ele se lesiona e a gente perde o atleta aí por 2, 3, 4, 5 rodadas. Então, nessa batida, nós vamos ter que fazer isso. Começa jogando. A gente tá vendo, o Andrei também hoje estava super desgastado. O Felipe Bastos veio numa batida impressionante, jogando todos os jogos e todos os jogos sendo substituído. Então, o jogador tem que entender também.
né, a importância desses atletas. E o pessoal que tem entrado. Eu estou muito feliz com o grupo, com essa entrega, com essa luta. Ramon vai ter a volta do atacante Vinícius, que já cumpriu os 10 dias de quarentena. Ricardo Graça poderá até voltar na quinta. Terça-feira termina o prazo. Mas talvez pelo tempo de inatividade não venha como titular. Talvez possa ficar no banco de reservas. Que é o que tem acontecido. O jogador que vem do período de quarentena, geralmente quando volta no banco. Foi o caso do Bruno Gomes ontem. Foi para o banco de reservas, mas entrou muito bem no segundo tempo. Quem deve voltar é o Henrique, cumprindo suspensão. Deve, porque Neto Borges também encheu muito as medidas. O técnico Ramon Menezes tem essas dores de cabeça. Ele vai ter, como eu disse, o Vinícius, mas tem também Castan, que é uma dúvida, porque não jogou o último jogo contra o Santos, também não jogou ontem contra o Atlético do Paraná, tentando melhorar o seu condicionamento, melhorar as dores que vem sentindo, mas a princípio também estará liberado para a próxima quinta-feira. Como eu disse, Ricardo Graça também deve voltar, mas talvez do banco, assim como Werley e Breno, jogadores que também estavam cumprindo essa questão da recuperação da quarentena. A dúvida maior para fazer qualquer tipo de conjectura aqui, escalação, é o exame da Covid, que deve acontecer amanhã, para sair o resultado na quarta. Aí sim a gente vai ter uma dúvida muito grande. É bom lembrar que Guilherme Parede e Lucão, goleiro e atacante do Vasco, os dois estão fora, cumprindo a questão da quarentena de 10 dias, já que ficaram de fora do jogo de ontem, diagnosticados que foram no sábado com a Covid-19. Eu poderia arriscar aqui Fernando Miguel, Iago Pikachu, Miranda, porque o Ricardo Graça, pelo período de inatividade, deve ficar no banco de reservas. Na quarta zaga, dúvida da questão física do Castan, senão Marcelo Alves joga. E o Henrique, até porque vinha sendo titular, Ramon deve mantê-lo apesar da boa atuação. No meio de campo, Andrei, e aí a dúvida do Felipe Bastos, que é um jogador que está muito cansado. De repente Ramon pode colocar Bruno Gomes e adiantar o Andrei. E aí, nas meias, pode-se ter uma dúvida. O Benítez está cansado, mas até quinta-feira talvez se recupere. Deve jogar. Na frente, Igor Catatal fez um jogo razoável, não foi um jogo excepcional. Vinícius pode voltar, apesar também de estar voltando da questão da Covid. Germancano é uma dúvida, mas a princípio também deve, porque o jogo quinta-feira dá mais tempo para recuperação. E o Thales Magno pela esquerda. São conjecturas, mas como também venho afirmando aqui, depois do teste da Covid. Antes, sem chance da gente especular qualquer time para jogar quinta-feira contra o Atlético Goianiense. Quer dar um presente para sua mulher ou para seu marido? Precisa de um perfume? E se seu relógio dá problema? Vá na loja Pompador, Shopping Barra Square 3555, lojas 120 e 121, Bloco 1, Barra da Tijuca, Zona Oeste, Rio de Janeiro. As melhores marcas da perfumaria importada, grande variedade de relógios importados e nacionais, relojoeiro no local, troca de bateria e pulseira, conserto de todas as marcas de relógio, joias, ouro 18 quilates. Pompador, atendendo você com brilho e pontualidade. Já já, com loja virtual para atender você também. Bom, é bom a gente lembrar aqui que o Atlético Goianiense é o 18º colocado no Campeonato Brasileiro, tem 6 pontos em 7 jogos, faz uma campanha muito ruim. Para esse jogo, a gente tem também mais uma retrospectiva importante quanto a números para você, torcedor. Vasco e Atlético Goianiense já jogaram em toda a sua história 16 partidas. São 9 vitórias do Vasco, 4 empates e 3 vitórias do Atlético Goianiense. Mas em campeonatos brasileiros são 10 jogos. O Vasco venceu 6, empatou 2 e perdeu apenas 2. Em casa são 7 jogos. E o Vasco jamais perdeu para o Atlético Goianiense. São 6 vitórias e 1 empate. É mais um tabu que o Vasco deve tentar continuar, porque é importante. Não havia perdido para o Atlético do Paraná em São Januário em toda a história, continuou. E agora precisa vencer o Atlético Goianiense, que não está bem na tabela, e o campeonato não dá mole. Esses times são times que podem lá na frente fazer falta se você perder pontos agora. E o Vasco tem feito o dever de casa bonitinho. Ganhou do Atlético do Paraná, que estava lá atrás, e também terá que ganhar do Atlético Goianiense para se manter bem posicionado, chegando a 17 pontos para essa partida e para o restante do campeonato. Em relação a pagamento de salários, eu ontem conversei com Carlos Leão, o VP de Finanças do Vasco, que me confirmou que a grana que está sendo esperada é também
da questão da Copa do Brasil, da antecipação da passagem da Copa do Brasil, que só sai no final do mês. Mas o Vasco vai dar uma chorada para sair antes, para ajudar na questão do pagamento dos salários dos funcionários. Mas a questão do dinheiro do pay-per-view é um dinheiro que talvez não dê para pagar todos os salários. E esse dinheiro da CBF vindo, consegue-se fazer o pagamento e aí os funcionários devem estar em dia. É bom lembrar que hoje é feriado, 7 de setembro. Somente amanhã é que deve acontecer, ou no máximo quarta-feira, o pagamento para os funcionários. Em relação a Fred Guarim, uma expectativa também muito grande, porque a situação está muito bem encaminhada, quase tudo pronto. Fred Guarim fez algumas exigências em termos de pagamentos, o Vasco também contra-argumentou, principalmente os dias em que ele ficou fora, não ser cobrado por isso. Guarim está ok em relação a isso. O Vasco também fez um argumento para que Guarim não venha jogar no Brasil, caso mais à frente esteja liberado, que o Vasco seja sempre uma prioridade, e isso também vai entrar nesse acordo que o Vasco deve fazer com o Fred Guarim. O Alan Meia foi negociado com o Everton da Inglaterra. Há uma perspectiva, inclusive um assinante nosso perguntou se demora muito a entrar. Às vezes demora. Por exemplo, o Vasco recebeu no ano passado um dinheiro do Souza, ainda por conta do mecanismo de solidariedade de uma negociação que já tem um tempo. Mas às vezes entra logo na hora. No caso, por exemplo, do Alan, há uma expectativa que daqui a um mês, 2 meses, essa grana entre. E talvez essa grana possa ser muito útil no aporte que o Vasco quer fazer para sim fazer uma proposta ao Independiente pelo Martim Benítez. Há essa expectativa desse dinheiro entrar em torno aí de 4,5 milhões para o Vasco ter em caixa, ter essa grana e aí de repente usar esse dinheiro para poder ajudar na permanência desse jogador. Martim Benítez, que é um jogador tão importante para o Vasco e que realmente merece o esforço da direção para contratá-lo, para que ele se mantenha na equipe cruzmaltina para o restante dessa temporada. E essa semana, uma semana importante, plantio da grama do nosso CT, praticamente tudo ok no campo 1 hoje, até o final da semana também tudo ok no campo 2, e no dia 12, no sábado, vai acontecer aquele evento dos sócios. Você sócio que comprou o seu espaço, vai jogar com os craques como treinadores, você vai inaugurar o novo centro de treinamentos do Clube de Regatas Vasco da Gama. É isso, turma. Muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho. Esse vídeo foi feito, mais uma vez, com muito amor, com muito carinho. Eu quero agradecer a todos vocês que nos deram grandes números e vem dando grandes números. Chegamos aos 129 mil inscritos no canal Atenção Vascaínos, praticamente 1.000 inscritos em um final de semana, o que para nós é muita satisfação e uma responsabilidade extremamente gostosa, falar do nosso clube com muita excelência, buscar falar do campo bola a cada dia mais, com muita responsabilidade, porque você, torcedor do Vasco, merece e merece muito. E no canal Ave Mais chegamos aos 27 mil. Há cerca de um mês atrás, um mês e meio atrás, estávamos com 17. Crescemos, pegamos o touro à unha mais uma vez e o canal está crescendo muito mais. Curta também as nossas redes sociais no @avascaínos, Facebook, Instagram e Twitter, crescendo também. Muito obrigado a vocês pelo prestígio e por acreditar no trabalho que a gente vem fazendo com tanto esforço, com tanta tenacidade. Logo mais, às 7h30 da noite, eu fiz questão de convidá-lo porque acho que é o momento ideal para Carlos Brasil, diretor da categoria de base do Vasco, vem fazendo um trabalho excepcional. Tá aí, gente. Ontem tivemos vários jogadores da base. Mais uma vez, o Vasco é líder. Quem não viu, veja o Avenils da última sexta-feira à noite, quando eu disse, o Vasco é líder no Campeonato Brasileiro de colocação de jovens, resgatando uma grande honra que o clube sempre teve, uma tradição maravilhosa de revelar e apostar na base o seu futuro. Caio Tenório, Matheus Miranda, tivemos Henrique, que é de uma geração um pouco mais anterior, Andrei, Gabriel Peck, Lucas Santos, tantos outros jogadores que vêm surgindo aí, que vem Vinícius, Thales Magno, muita gente, Ulisses, vários desses jogadores, Alexander, que estava no banco ontem, o goleiro, Lucão, que é o goleiro que acabou ficando de fora, mas também revelado na base. É muito talento, gente, é muita gente boa, Thiago Reis, e a gente vai falar sobre essa formação, sobre o trabalho que vem sendo feito, a psicologia que é usada para esses meninos conseguirem passar nessa transição tão complicada do júnior para o profissional. Vou perguntar ao Carlos Brasil como é que o Miranda está jogando tão bem no profissional, parece que ele já joga no profissional há 2, 3 anos,
total a tranquilidade desse jogador, que é um jogador calmo. Por que Miranda é tão calmo assim? A gente vai perguntar isso para ele e o que vem aí de novas gerações. Eu conto para sua audiência a partir de 19h30. Vai ter sorteio da Pompadour, vai ter sorteio da Enlace, a gente vai fazer um grande sorteio da Enlace com um kit gigantesco. Pompadour também presenteando você, assinante do canal Atenção Vascaínos, que vem dando tanto prestígio a todos nós. 7h30 eu estarei junto com o Emerson Rocha, junto com o Roberto Dinamite, junto com o nosso Bismarck e com o nosso convidado Carlos Brasil para bater um papo sobre esse assunto base e também sobre o ótimo momento do Vasco no Campeonato Brasileiro de 2020. E para encerrar esse Bom Dia Gigante, nada melhor do que ele. Cano neles! Manda o gol do Vasco de ontem, meu querido Alex Calheiros. Um bom dia para todos vocês. Tchau, turma. Lá vem o Richard, chegou ali o Thales Magno, travou e tomou a bola pelo Vasco. Lá vai o Benítez, dispara o Benítez, lá vai o Benítez, ele arranca, tem espaço, pode ser agora um bom momento. Meteu pro Pikachu devolveu pro Benítez, vai cruzar, cruzou pro Cano! Fez gostoso! Gol! Segura essa pela Atlético Paranaense! É isso aí, Calheiro! Atenção, vascaínos, ao Vasco nada! Tudo! Então como é que é? Casaca!